para mim, crucial. A gente está vendo uma estreia, o início de um trabalho do Dorival contra um trabalho muito mais consolidado do Southgate. Eu até acho que essa seleção inglesa poderia jogar mais com o material humano que tem, principalmente quando ela precisa propor o jogo. Mas é um outro passo do debate, né? É o que já vem fazendo e o que pode evoluir. Exato. Aqui nem começou. Aqui nem começou. Salve, salve, galera! Vambora com mais um vídeo, dessa vez falando sobre a seleção brasileira. Nesse sábado, a seleção brasileira vai fazer um amistoso aí diante da seleção da Inglaterra, que podemos dizer que tem uma das melhores seleções do mundo atualmente, jogando no Wembley. Seleção brasileira já tem aprovado a escalação, é a estreia de Dorival Júnior, né? Possivelmente devemos ter um jogador do Flamengo entre os titulares, ou é Arthur Lucas, ou é Fabrício Bruno. Então, vai ser um jogaço. E será que a seleção brasileira entra como azarão nesse jogo? E, para a gente falar um pouco também sobre o Flamengo, hoje à noite eu vou soltar um vídeo muito bom envolvendo a imprensa colombiana, falando um pouco sobre o Flamengo e de como o Milionários vai tentar fazer para ganhar do Flamengo, jogando na estreia da Libertadores. Esse vídeo vai sair hoje à noite, beleza? Então, vambora com mais um vídeo aí. Deixe seu like, tamo junto aí. E é nóis. E se inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. Vambora. Como ele já estava aqui... Não, ele nasceu lá, trouxe pra cá muito pequeno. Eu nem deixei ele gostar de ninguém. Por influência do F90 é São Paulino. O mais novo é? É por causa do F90. Vamos lá, o mais velho gosta muito do Vasco. Vamos lá, vamos colocar... Eu nasci aqui, torço pro Rosário. Mas hoje torcem para o Brasil contra a Inglaterra. Brasil, Zil. É isso mesmo, o Brasil e a Inglaterra. Tem provável, Marcelo? Vamos lá, vocês me ajudam colocando rápido, porque isso ajuda o pessoal a se calar. Eles olham uma tela e isso intimida o time. Esse é o time de Gareth Southgate, o provável. Pickford, Walker, Stones, Maguire, ele está lá, o interminável Maguire. Joe Gomes, Rice, Foden, Bellingham, Cole Palmer, tá jogando demais, hein? Cole Palmer, Rashford e Watkins. Vamos colocar o Brasil, provável. Dorival Júnior, olha só, a estreia dele na seleção. Bento, Danilo, Bremer ou Fabrício Bruno, Beraldo, Wendel, João Gomes, Bruno Guimarães, Paquetá, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo. A gente tem aí o debate para falar. Eu queria começar com esse trio de ataque provável, Bueno. Vini Júnior, na esquerda, na direita o Rafinha e mais centralizado o Rodrigo. Acho que dá para funcionar? Boa tarde, Felipe. De novo? Birner, Donan. Não, começamos. Cada vez ganhando mais espaço no futebol 90. 1,9, né, Marcelo? A base vem forte no futebol 90. Isso aí, duro, né, sabe Marcelo? que não necessariamente significa sucesso na empresa. Não, mas eu acho que pode crescer na empresa. O futebol 90 é O quê? uma gangorra, um trampolim, É uma né? gangorra. Não é? A gangorra. Puxa alguém É isso, tá precisando só alguém do outro lado pra subir. É uma catapulta. É uma catapulta. Pode ser, o problema é pra onde você vai parar. Boa tarde ao Pedro, fã do esporte. É o seguinte... Mas avisa que o Zé não largou. Se a gente tiver um Brasil e O Zé não Inglaterra... largou, eu só tive um probleminha semana que vem tá de volta. Tá de volta. Seguinte, se for esse jogo com esses dois times aí, a gente viu no campinho ali um 4-3-3 dos dois lados. Se for uma trocação, eu acho que é um suicídio pro Brasil. Né? Porque se você pega as convocações, e olha que a Inglaterra não vai jogar com Kane, não vai ter o Saka, alguns jogadores também, assim como o Brasil, nem foram convocados porque já estavam machucados, Alexander-Arnold e tal. Mas se for uma trocação você olha do meio para frente, a Inglaterra ali é uma máquina. Os jogadores, alguns que já são mais consagrados, mas, por exemplo, o Cole Palmer tá voando. O melhor jogador do Chelsea disparado, então assim, não joga o Saka, não joga quem? Joga o Cole Palmer ali, tá maravilhoso. O Rodrigo não é bem centroavante, né? O Tite usava ele como uma espécie de reserva do Neymar, né? Como, aproveitando que ele joga um pouco por dentro, ali um pouco mais atrás. Então, se você joga com dois caras abertos, Rafinha e Vini, e o Rodrigo lá na frente, para não marcar, e olha que eu sou o defensor de carrossel, de jogo ofensivo, eu acho que é um risco muito grande. Então, eu pensava que talvez o Dorival fosse mais precavido, estreia dele, um Wembley contra a Inglaterra, favorita a Inglaterra, fecha a casinha, 4 no meio. Mas, Bubu, você acha que o Rodrigo vai jogar, lá na frente? Não, pra mim não é 4-3-3. Acho que nesse desenho também não. Então, por exemplo, eu não colocaria o Rafinha. Eu deixava os dois na frente ali, fazer um 4-4-2. Mas eu acho que vai ser um 4-4-2. Eu também acho, pode ser. O desenho é esse. Então, aí eu tiraria o Rafinha, vou tirar uma ponta direita, digamos assim, né? O Donan gosta de falar winger e o Pedro fala externo desequilibrante. Eu ainda chamo de ponta, né? Tá.
Nunca falei wing. Não, Hoje wing, promete. não é? Então aí é o seguinte, mas a gente tá falando da Inglaterra, é Brasil e Inglaterra em um Quando o Wembley. Bubu fala disso, ele diz mais sobre ele do que sobre a gente. não é? Ele que fala. Então, eu acho que o Dorival tem que ter um pouco ali de humildade, cautela, Felipe não vai né? chegar Que não faz mal pra ninguém, que nem canja de galinha. Se for com esse trio de ataque aí, a chance de dar ruim é muito grande. Você E acha? dar ruim... Vocês acham também? Porque se o Brasil perder de 1-0, 2-1 da Inglaterra hoje, é ok. Não Mas vai o que você acontecer faria? nada. Você tiraria um dos três e colocaria eu um tô falando volante? da ruim é tomar a goleada, entendeu? Mas o que você faria pra evitar isso? Tira um desses caras e põe um volante? Tiraria o Rafinha, botava o trocar no meu campo. Né? Pra mim, assim, eu acho complicado. Se bem que você vê a linha de defesa da Inglaterra, tem bons marcadores, né? Tipo o Maguire? Não, o Maguire não tá bem, não. Né? Mas assim, ó, o Stones é um cara que tem boa saída de bola, muito que é bom usado zagueiro. como volante, né? O Kyle Walker é um dos principais marcadores do mundo hoje. Disparado. Né? Disparado. Lateral direito, mas assim, faz zagueiro também, se precisar, pode soltar a ala. Então, assim, a Não, Inglaterra... e ele tem um bom histórico, inclusive, com o Vini Júnior, né? O ano passado foi na Champions, que o Vini Júnior estava super bem passando o carro em todo Foi, mundo. é. Teve um jogo do Walker que ele levou a melhor. Ele tá muito bem. Então, a Inglaterra tem... Eu não sou muito fã do Pickford. Ele, pra mim, oscila, um goleiro que oscila. Já há um bom tempo é o goleiro da Inglaterra, né? Sim. Mas, assim, os principais goleiros da Inglaterra, quase todos são importados, vêm de fora, né? Sim. Mas o tema aqui é Brasil. Eu acho que o Dorival, em algumas escolhas ali, vamos ver, né? Ele pode quebrar a cara, porque... Ô, louco! Ele tem que respeitar o momento da seleção, que vem muito mal. A Inglaterra não perde nenhum jogo desde a Copa do Mundo. Ela está invicta desde a Copa do Mundo. O Brasil teve, talvez, o seu ano com... Pior da história, talvez. Com mais derrotas que vitórias. O Brasil vem de 3 derrotas seguidas. Tudo bem, não era o Dorival, mas, Sim. mas basicamente é o grupo ali, né? Esse grupo de jogadores, os convocáveis ali, que tem decepcionado. Perdido para seleções africanas em série, aí Senegal, Marrocos e tal. Então, aí você vai encontrar em uma Inglaterra, mesmo com desfalques, é uma equipe consolidada. Eu acho que o Dorival precisa ser inteligente e cauteloso. E olha que eu sou um cara que gosta de futebol para frente, ofensivo e tal. Porque, do contrário, ele pode quebrar a cara e começar muito mal o seu trabalho. E ainda tem a Espanha depois, hein? Eu, sinceramente... A missão do Dorival é ingrata, né, Felipe? A missão do Dorival é ingrata. O Dorival, pela primeira vez, ele vai disputar uma partida desse tamanho. Ele vai comandar a seleção brasileira pela primeira vez. Pela primeira vez, ele vai ter que lidar com alguns jogadores de um nível que ele... Não desmerecendo ele, só por outra situação. Ele deu um upgrade ali na carreira, né? Técnico de seleção brasileira. Ele vai ter que lidar com outro tipo de jogo, outro tipo vai enfrentar o Bellingham, de grupo. por exemplo, Exatamente. Então, ele tem uma missão muito ingrata que me coloca numa situação de esperar muito pouco. Eu espero muito pouco, não é que eu desacredito do trabalho, mas eu espero muito pouco porque o Brasil está começando um ciclo de Copa do Mundo com 1 ano e 3 meses de atraso, um ciclo que já era mais curto. E é um ciclo de Copa do Mundo que a gente esquece, mas esses jogos contra a Inglaterra e a Espanha, eles nascem a partir de um grande questionamento do pré-Catar, do último ciclo, de que o Brasil não enfrenta grandes seleções. O Brasil ele não é testado, o Brasil ele não é aprovado. Ficou aquela coisa de que o Brasil só jogava, o Tite só tinha sucesso porque ganhava muito na América do Sul, faltavam os grandes enfrentamentos, na Copa. Então inicia-se uma pressão e no meio daquela zona que era o Ramon, não é, quem é técnico, não é, Ancelotti, não vem, fecha um amistoso contra a Espanha. Pá! Vai ter uma excursão da Europa porque tem um jogo contra o racismo. Aí depois fecha contra a Inglaterra. Então, era para você estar caminhando, estar preparando alguma coisa para agora testar um time que vinha em formação. Você agora vai testar um time que se juntou segunda, terça-feira e que perdeu, acho que quase 10 jogadores que poderiam ser convocados ou que foram cortados por lesão. Então, eu não consigo esperar muita coisa. O que era para ser esses amistosos, essas duplas e amistosos contra a Inglaterra e a Espanha, virou outra coisa completamente fora do propósito inicial. Então, eu acho que vai sim, eu só acho que não vai ter o tanto de surpresa que o Bubu fala, eu acho. Nossa, se lançou demais porque é Brasil e tomou muito porque não estava fechado. Não, acho que vai até ter uma coisinha um pouco mais pragmática, um time um pouco mais fechado, respeitando quem está do outro lado. Bubu gosta muito de casa de aposta, né? Nunca se pagou tanto por uma vitória do Brasil. Ah, é? É, Pô, um vou jogo apostar como então esse, no Brasilzão. para você ver como o Brasil está desacreditado no cenário mundial. Sim. Nunca se pagou tanto uma vitória da seleção brasileira em casa de apostas. Então, a gente chega para um jogo num estágio que não era esse, desenhado inicialmente. Então, eu não vou esperar muito, porque eu também não vou achar muito justo cobrar tanto do Dorival pós-jogo se chegar lá e não tiver um bom desempenho,
se a Inglaterra vier a construir uma vitória em casa com uma boa seleção, sabe? Um amplo domínio. Então, é difícil. Transformaram esse jogo em algo que ele não era. Se desperdiçou uma chance de você ter, de fato, uma grande avaliação se a seleção vai se comportar bem assim, se vai assado, se a linha vai ser de 3, se vão ser 2 linhas de 4 com 2 homens na frente. Então, eu tiraria só um pouco do peso nisso do que é esse Brasil e Inglaterra agora, por conta disso. A formação em si, eu acho que não vai ser com esses 3 homens não, como o Dona falou, acho que vai ter bastante proteção, não vai ser o Rodrigo isolado lá da frente, acho que é uma outra dinâmica. O Rodrigo, inclusive, quando o Bubu lembra da função dele na Copa do Mundo, o Rodrigo, ele tem a boa Copa do Mundo. Vamos esquecer aquele pênalti decisivo, mas o Rodrigo tem uma boa Copa do Mundo do que vocês imaginavam antes, que ele consegue contribuir para o time do Tite. E ele exercia mais de uma função. Inclusive, quando ele era o reserva do Neymar, vinha por trás, caía se precisasse de um falso 9, abria de um lado, você viu momentos dentro da Copa do Rodrigo do outro lado. Então, eu acho que ele é capaz de executar esse tipo de papel, que eu acho que não é um papel avançado. E acho que o Dorival está bem atento ao que é uma seleção desfalcada, um início de trabalho contra uma Inglaterra mais consolidada em Wembley. Eu também acho que não vai ser um trio de ataque. Eu acho que vai ser mais um 4-4-2 com o Rafinha fechando pelo lado direito. Óbvio, no momento ofensivo, algumas oportunidades, ele vai aparecer ali também como um ponta, mas acho que a gente vai ver muito da movimentação que a gente costuma enxergar no Real Madrid, de uma aproximação de Rodrigo e Vinícius. Mais por dentro, o Vinícius também aparecendo ali por dentro. Eu confesso que reconheço que, no momento, a geração inglesa, para mim, é mais forte porque tem mais protagonistas, tem mais jogadores desequilibrando, né, no melhor futebol, né, do mundo que a gente vê hoje na Europa. Isso é um fato. Mesmo uma seleção muito desfalcada, que não tem o Harry Kane e que não tem o Saka, que é um dos melhores jogadores hoje da Premier League. Aí entra um Palmer, que está jogando uma barbaridade, está pedindo passagem também, o cara do Chelsea. Aí entra o Watkins, que faz a melhor temporada da carreira dele. Não tem a mesma capacidade fora da área do que o Kane, mas é um cara com velocidade, com bom arremate, uma boa finalização. E tem um fator que o Pedro traz que é, assim, para mim, crucial. A gente está vendo uma estreia, o início de um trabalho do Dorival, contra um trabalho muito mais consolidado do Southgate. Eu até acho que essa seleção inglesa poderia jogar mais com o material humano que tem, principalmente quando ela precisa propor o jogo. Mas é um outro passo do debate, né? É o que já vem fazendo e o que pode evoluir. Exato. Aqui nem começou. Aqui nem começou. Aqui era para gente estar nesse estágio de o que já vem fazendo e como pode evoluir para segurar ou não Inglaterra e Espanha. É um estágio diferente. A Inglaterra hoje tem um conjunto mais forte. Joga em casa, tem todo esse fator. Reconheço essa geração mais forte, mas eu também não consigo enxergar, e eu não estou falando que o Bubu falou isso e ninguém da mesa falou isso, como muitas pessoas estão tratando essa seleção brasileira, como se fosse um time fraco, um time... Desculpa, eu não acho. Esse time que vai entrar em campo não é um time fraco. Você tem no ataque 2 caras que são destaque do Real Madrid, o maior time do mundo. Um deles é o Vinícius Júnior. Você tem no meio campo jogadores que são destaques na Premier League. O maior time do mundo. O Real Madrid? O Birner acho que é outro, que não é o Real Madrid. Mas tudo bem. Não é o maior time do mundo? Não, mas tem o Rafael e o Pablo Maia também. É subjetivo, né? Depende. É o debate. É o mais vencedor. Tudo Aí bem. pra ser maior, O Real Madrid, é o Real Madrid. como se ganha. Você reconhece que o Real Madrid é a primeira prateleira? Ah, claro, né? Então tá bom. Real Madrid primeira, pra mim é um ótimo Uma número. primeira com pouquíssimos. Você tem no meio campo. Na história... Bom, tudo bem. Você precisa ver quem vence muito o Real Madrid. Pega um clube no mundo que bate muito no Real Madrid. São Paulo. É um dos, né? No Por mundo. isso que eu falei, Rafael e Pablo Maia. Aí você tem ali no meio campo João Gomes. É um dos líderes de desarmes, destaque da Premier League, um jogador que o Manchester United já está de olho. Paquetá só não foi para o Manchester City por tudo que aconteceu na investigação por conta da possível ligação com escândalo de aposta e não foi concretizado isso. Hoje é um grande destaque do West Ham. Era para ser já um jogador do Manchester City e é um dos melhores meias hoje da Premier League. O Bruno Guimarães também é um jogador que está no Newcastle, mas metade da Europa quer a contratação do Bruno Guimarães. Esse time não é ruim, gente. O Rafinha é um jogador ruim? Não é. Não é. Ele vem até se destacando nas últimas partidas com a camisa do Barcelona. Eu reconheço que a seleção inglesa é favorita. Hoje tem mais protagonistas. É uma geração mais recheada, principalmente em todas as posições. Só que eu acho que esse time pode fazer um jogo mais competitivo, sim, contra a Inglaterra. Não acho que seja algo impossível de acontecer. Eu acho que tem talento aí. E da mesma forma que a seleção inglesa tem desfalques, a seleção brasileira tem 10 desfalques. Tem diversos desfalques também. Dona, é o seguinte,
quando se trata de seleção brasileira, todo mundo tem a sua escalação ideal. Eu vou trazer aqui, de um grande especialista, a escalação em que ele pode eventualmente contestar Dorival Júnior. Marcel, por favor, vamos colocar exatamente a escalação de Vitor Birner. Olha que cara de Léo técnico. Jardim, Olha que eu Danilo queria um Brenner, treinador desse no meu time, viu? Beraldo Meu time e tá Wendel, precisando. Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Andréas Pereira, Paquetá, Rodrigo e Vini Júnior. Gostei, Beni. O espaço é seu. Professor Então, Birner. me pediram isso No site. 2 dias atrás. Eu no vi, site, isso. eu vi nas redes sociais. E eu falei que essa é a escalação que o Dorival não vai adotar. Eu entendo o Dorival, porque o Dorival, ele ligou o modo Tite. Ele tá inteligentemente usando muito daquilo que o Tite deixou num jogo que eu acho ele encara como modo sobrevivência. Da seleção e dele. Porque ele entende o que é o Edinaldo, na presença da CBF, ele entende como funcionam as coisas, e aí, tudo que foi Paquetá, com a Copa do Mundo, com o Rodrigo, com o Vini Júnior, né? Os volantes não dava pra convocar exatamente os mesmos, não tinha o Casemiro, aí ele faz alguma coisa ali, então... Você lembra da primeira coletiva dele? Não. O Edinaldo tinha aquela coisa do solução, do Brasil, um tom fanista. O Dorival chega acompanhando esse tom fanista, do debate público. Não, a solução tá aqui, a solução tá lá. E eu tô com você nisso, ele sabe onde ele tá pisando. Então, eu acho que ele faz... E eu entendo. Pedi pra colocar minha escalação de novo, só pra explicar por quê. Primeiro, quando eu fiz essa escalação, eu ainda não sabia que o Kane e o Saka não iam jogar. Certo. Tá? Eu não tinha essa informação. E eu acho que a Inglaterra tem muita força pelos lados. Então a preocupação ali era proteger os lados do campo, jogar com 2 linhas de 4, um pouco mais fixas, né, com jogadores que jogam pelo lado vindo por dentro, porque, no final das contas, a Inglaterra é um time muito mais entrosado, e se ela é mais entrosada, ela consegue fazer melhor. Mas você não acha que o Dorival vai fazer isso? Eu acho que ela vai fazer isso com Vai ser um com aquela 4-4-2. seleção. O que me assusta naquela seleção, e eu tive dúvida ali entre o Douglas e o João Gomes, foi minha dúvida na hora de formar a escalação, acho que ambos ali, uma disputa por posição, camisa da seleção tem um peso diferente do que clube e tal, eu não, assim, uma escolha assim, muito subjetiva. Acho que o Brasil não precisa de um centroavante, hoje, porque no final das contas o mais importante é ligar o modo de sobrevivência, porém, o Brasil não pode ficar atrás o tempo inteiro deixando a bola com a Inglaterra provavelmente vai ter mais a posse de bola. A escalação do Dorival, ela sugere que, acreditando no que o time fazia com o Tite, que ele vai pressionar a saída de bola de vez em quando. Eu acho um risco. Ele praticamente esquece o que aconteceu na breve passagem do Diniz e volta para o que aconteceu na era Tite. Fala, olha, ali a seleção era competitiva, ali a seleção já se entende um pouquinho, não tem muito tempo para treinar. Porque o Dorival, um dos grandes méritos do Dorival é entender circunstâncias de equipes. Total. Esse é um dos grandes méritos do Dorival, Também além de conhecer futebol. É muito adaptável. E o que pede hoje a seleção brasileira? Exatamente isso. Alguma tranquilidade. Como vai adquirir tranquilidade? Fazendo um jogo que os jogadores conhecem. Não tentando mudar ou revolucionar o jogo como o Diniz fez. Birner. E se o Diniz fosse ficar mais, ele tinha o direito de colocar. Só para pegar uma carona, Claro. naquele cenário de um técnico que chegaria para fazer uma transição para o Ancelotti, fazia muito mais sentido esse cara ser o Dorival muito para mais. fazer uma transição para o Ancelotti do que o Diniz. Muito mais. Porque o Diniz tem um E eu estilo que- Mas, autoral. mas eu vocês quero estão, aí sendo um pouco mais radical, vocês estão superestimando a capacidade do CBF de pensar futebol. Ah, sim. Sim. Não, Porque o presidente falou que era um se você vai semelhante. se você vai de Ramon para Diniz, para esperar Ancelotti, para terminar do Dorival, que você não sabe, você está rodando e está batendo cabeça. Então, a gente não pode superestimar também, tem que trabalhar com a E tem um realidade. ponto na minha seleção ali, por exemplo, o Beraldo tem que jogar, porque esse vai ser. Ah, esse se tem isso que vai, isso vai ser. Vai ser. Vai ser Van Dijk, vai ser zagueiro para brigar pro melhor do mundo, é isso? Eu acho que sim. Seria É. muito jovem, 19 anos, tem que construir a carreira. Van Dijk não foi o melhor do mundo por tentações das 7 coisas assim, pontos, né? vamos aguardar. Eu acho que é um jogador que o Diogo Guardiola Van vai Dijk querer Beraldo. trabalhar junto e tal, né? Agora, o meu goleiro, que ninguém comentou, né? Quem é o seu goleiro? Léo Jardim. Você tá plantando o Léo Jardim, é isso? Não tô. Seu goleiro, É o seguinte, se tivessem os goleiros todos à disposição, não seria meu goleiro. E é óbvio que o Léo Jardim não vai jogar porque ele foi convocado posteriormente, ele não fazia parte da Mas primeira dos que lá convocação. estão é o que vive melhor fase. Aliás, esse Mas é um ponto. eu entendo, e eu acho que o Bento tem que ser o Isso é titular. uma coisa Isso é algo- importante. eu também, por o fazer Brasil, isso, Bruno, o Brasil do meio para convocação? frente, o Donan falou, a seleção do Brasil é forte, não é fraca. Do meio para frente, o meio é um meio de Premier League, né? Para enfrentar a Inglaterra, ok.
Os caras da frente são destaque as do Real dúvidas Madrid. até eram de Premier League. Agora, a defesa do É um Brasil, ponto. a linha de defesa, Laterais. não vou dizer que é preocupante, mas são caras que não têm muita experiência nacional. Eu falaria que é preocupante. Qualquer goleiro que Eu fosse também. jogada aí, Eu também. é um goleiro que vai enfrentar a Inglaterra e o mas Wembley. o Danilo acho que é um... Então, pra mas média de lateral, é um bom lateral. pega lá. Ele tem jogado na Mas ele é um zaga, na defensor, Juventus. né? o Ele é um Wendel joga defensor. no Porto, É isso. mas uma coisa é você jogar com a camisa da seleção da Inglaterra, da brasileira contra a Inglaterra em Wembley. O concordo. Beraldo já tá na Europa, sem destaque, mas ele vai... Olha o nível de jogo que ele vai Mas enfrentar. peraí, você tem uma coisa do Beraldo. Me diga um jogo desde a estreia do Beraldo, e aí teve jogo clássico, não sei o quê, que ele sentiu o jogo. Vini, Champions Ele não League. sente nada, cara. Vini, pega o jogo do Beraldo contra a Real Sociedad. É impressionante. Pega lá, vê o que ele fez na Champions League, vê se ele Impressionante, tremeu. mas assim, quem tá jogando lá... Fabrício Bruno, se joga o Bremer, também é experimentado na Europa, mas assim... Isso é debate. Mas isso aí assim, é debate. pra mim é o os Bremer. desfalques É o do Bremer. Brasil vai falar Pra mim é o assim, Bremer. qual é o pior desfalque do Brasil? É o Neymar, que está fora? Para esse jogo, talvez seja o sistema defensivo. Cara, Não, mas peraí. O Fabrício Bruno foi Peraí, convocado Fabrício antes do Bruno. Brenner. Isso já é um debate. Não, Então, esse é é o isso que debate. eu queria trazer. Esse é o Porque o convocado, não Birner precisa agora jogar, há não. pouco falou do negócio do goleiro e falou, não faz muito sentido ele começar porque ele veio depois. Usando essa discussão pro Fabrício Bruno, que está sendo cogitado para ser titular. Sim. Isso seria um problema dele ter vindo depois? E até que ponto é um problema ele ser Deixa eu titular? te fazer- Não porque ele é vou- ruim. Vou fazer Tem a uma, questão vou fazer que uma o jogo- pergunta de jogo, assim, básica. Vamos supor que o Brasil tem algum problema de recomposição, algum momento que está com a bola na frente, perdeu uma bola, contra-ataque, ou se você precisa de uma linha de defesa que seja mais capaz de orientar os jogadores que estão à frente, porque o time vai ter que se conversar ali em campo, porque o time não está completamente entrosado. Você não acha que o Bremer, um jogador acostumado a jogar em futebol mais tático, mais exigido, né, junto com o Beraldo, que é um cara que pode com um passe armar um contra-ataque, que tem um passe de defensor num nível muito alto, passe assim, é impressionante. Elite. Com o Danilo, com outro defensor na esquerda, na direita, sustentando ali. Vini. E o Wendel. Eu não Você não confio dá nessa muito defesa mais do Brasil. solidez Vini, para a com o defesa Bremer. brasileira? Ô, Felipe, Claro. 2 pontos. É isso. Claro. 2 pontos. Não, mas... É praticamente o jogo que tá O pedindo isso. Bremer joga com o Danilo. Sim. Numa linha de 3 na Juventus. Que o Danilo na Juventus ele joga mais como um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Então você já tem um entrosamento ali. Na Tudo minha bem que seleção também jogaria, tá? Com Sim. um terceiro zagueiro mesmo colocando no lateral. poderia ser uma alternativa. E outra coisa, o Bremer deveria ter sido convocado pelo Dorival Júnior de primeira porque ele é, desde a época do Torino, um dos melhores zagueiros da Série A. Inclusive já foi escolhido o melhor zagueiro do futebol italiano. Então assim, é um cara mais testado, Posição um jogo desse física. tamanho, tem posição física, Jogo um aéreo. zagueiro seguro, jogo aéreo, é um cara que está acostumado a jogar contra atacantes, né, do futebol europeu. Taticamente é mais exigido. Exatamente. Então, assim, na minha seleção, ele seria o titular. Eu acho que o Fabrício Bruno vive um grande momento no Flamengo. Eu acho que o Fabrício Bruno tem algumas características interessantes. É muito rápido, né, vai bem na recomposição, tem Também um bom acho. jogo aéreo. Mas Gosto para bastante. esse jogo... Fabrício Bruno viveu um bom momento no Flamengo, no momento que a zaga do Flamengo não vivia um bom momento. No melhor, acho que no ele melhor também momento, agora também. só para provocar um debate. No melhor momento da zaga do Flamengo, ela não é boa por causa do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, para mim, não é o primeiro melhor zagueiro do Flamengo. Não, vai ser o segundo melhor zagueiro do Flamengo. Ele é talvez o terceiro melhor zagueiro, acho que vai ficar abaixo do Ortiz e do Pereira, dos dois Léus. E, com todo respeito, ele foi convocado na frente do Bremer, que já tinha um Danilo na lista. Não, tem outra Então, coisa. eu me questiono sobre o que o Dorival pensa sobre linha de defesa o Murilo para essa tem um seleção. Negócio de ser canhoto, Murilo né? do O Norte- Beraldo é o zagueiro canhoto, fala que boa parte dos zagueiros ou jogam pela esquerda ou são canhotos. Precisaria de um zagueiro pela... Bremer e Fabrício Bruno. O Beraldo está na lista inicial. Houve um corte, o Fabrício Bruno foi convocado antes do Bremer. Não, mas esse o ponto- Bremer foi depois. Tem o Murilo esse ponto é para a lista inicial. Não, mas esse ponto do Bubu... Além dos quatro nomes, teve um quinto. Esse ponto é e só foi interessante. seu sexto. Eu acho esse ponto interessante por quê? Mas ele não está no debate do Dorival- Bremer com Sim, o Fabrício Bruno. O Dorival, ele convoca 2 zagueiros canhotos, de primeira. Gabriel Magalhães e Beraldo. Tem um outro zagueiro canhoto que está jogando uma barbaridade na Premier League. Chama-se Murilo, ex-Corinthians, no Nottingham. Não, absurdo. E aí, quando o Gabriel Magalhães é cortado, ele convoca o Bremer. Não é um zagueiro canhoto. Não tem a mesma característica. Então, assim, hoje ele tem o Beraldo, né? Como esse zagueiro canhoto, ele tem o Fabrício Bruno, tem o Murilo do Palmeiras e tem, né, o Fabrício Bruno também como opção. Eu acho que deveria ter sido convocado. Quando eu ouvi a convocação... Eu pensei que era Eu ele. pensei que era do Nottingham. Muita gente achou que Vou era falar no erro. Murilo. Era né? erro, né? Pensei. Tem um outro ponto. Pensei. Ô, Bini, só um outro ponto que eu achei interessante, que ele botou o Douglas Luiz como titular. Eu não consigo entender o que mais o Douglas Luiz precisa fazer dentro do futebol inglês da Premier League para ele receber uma oportunidade
novamente como titular da seleção. Douglas Luiz. Porque ele é, hoje, dos volantes que a gente tem à disposição, o que está jogando em melhor nível. O Douglas Luiz, você tem um Watkins fazendo muitos gols, mas eu até acho que o Douglas Luiz é o melhor jogador do Aston Villa, porque é um cara mais importante para o time do Unai Emery funcionar. E olha a campanha do Villa. E olha a campanha do Villa, que está na quarta colocação ali. É isso. Brigando por Champions. Um cara que está além de marcar muito, tem qualidade para construir, dar assistência, faz gol. Eu esperava, até por ser um cara que está acostumado a enfrentar esses caras na Premier League, tudo bem que o João Gomes também tá, o Paquetá também tá, e o Bruno Guimarães também tá, uma titularidade para ele, uma oportunidade para ele. Eu acho que ele está jogando hoje em nível para ser um titular da seleção brasileira. Esse é um ponto também que... Quando você vê meu meio de campo, com ele, o Bruno, o Paquetá e o Andrés, é porque eu acho que em alguns momentos o Brasil precisa... E ele pisa a bola, segura. Cadenciar jogo. Porque eu acredito muito em, quando a gente vê futebol, em tornar o jogo desconfortável para o adversário. Você pode tornar o jogo desconfortável de várias maneiras. Pode tornar sem a bola, se você marca muito, o Mourinho fazia isso como ninguém, né? Então, é isso aí, galera, né? O Brasil, a seleção brasileira, realizou o seu último treinamento, né? E encerra sua preparação para poder enfrentar a Inglaterra no Wembley, né? Já temos a provável escalação da estreia do Dorival Júnior no comando da seleção, né? Então, a provável escalação aqui pode surpreender algumas pessoas, sinceramente, pode surpreender algumas pessoas, mas tudo bem, né? A provável escalação da seleção, né, que vai ser a estreia do Dorival dirigindo a seleção contra a Inglaterra, depois tem a Espanha, né, na terça-feira, o Santiago Bernabéu. E a provável escalação é Bento, goleiro, lateral Danilo e Wendel, dupla de zaga Fabrício Bruno do Flamengo e Beraldo, meio-campista Bruno Guimarães, João Gomes e Lucas Paquetá, né? Trio de ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha. Aqui a gente consegue perceber que é um famoso 4-3-3, né? Mas possivelmente quando a seleção brasileira estiver defendendo, o Rafinha deve fechar uma linha ali no meio de campo, formando uma marcação de 4-4-2, né? E jogando assim, né? Com dois jogadores mais avançados, Vini Júnior e o Rodrigo, geralmente quando vai no Real Madrid, os dois jogando mais avançado, e duas linhas de 4 para marcar, né? Então acho que possivelmente a seleção brasileira deve jogar assim, né? Defendendo e atacando o famoso 4-3-3, né? E aí, quero saber o que você achou sobre essa provável escalação da seleção brasileira. E vale lembrar aqui, hoje à noite eu vou soltar um vídeo muito bom aí sobre a imprensa colombiana repercutindo enfrentar o Flamengo nessa primeira fase, né? Lembrando que o Flamengo vai enfrentar o Milionários, né? No jogo de estreia da Libertadores, e a imprensa colombiana repercutiu bem, né? Falando de como vai enfrentar o Flamengo e como vai fazer de tudo para poder ganhar do Flamengo, tanto na Colômbia e aqui no Rio de Janeiro. Então o vídeo está muito bom. Hoje à noite a gente solta esse vídeo aí. Beleza? Então é isso aí, tamo junto. Deixe seu like e é nóis, galera. E palpite para esse jogo? Palpite, deixa eu ver aqui. Confiante na vitória. 3-2 Brasil no Wembley. 3-2. Ah, e outra coisa aqui. Último jogo entre Brasil e Inglaterra no Wembley, né? Foi em 2017, o jogo terminou 0-0 e o técnico era o Tite. Beleza? Então é isso aí e tamo junto, galera.